Bom, boa tarde a todos. Hoje nós temos já a quarta sessão dos nossos seminários sobre ordem e contingência. E como nós anunciamos na última sessão, nós falamos sobre Sartre e Camus e a consciência do absurdo, da anomia. Vamos falar hoje sobre um autor e um assunto que também parece, à primeira vista, distante do tema, a ordem e contingência. Isso são assim, preliminares, né, que nós só vamos entender plenamente a partir da 12ª sessão. Aí vocês vão entender por que falamos sobre Heidegger e não sobre qualquer outro filósofo, por exemplo. Porque filósofos teóricos importantes existem muitos, mas é Heidegger. E o que nos interessa nesse autor? Eu confesso que eu tive bastante tempo gasto assim, gastei bastante tempo para pensar o que trazer para você, para uma única sessão sobre a Heidegger e o que nos leva mais direto para a questão da ordem e da contingência. Isso não é fácil, porque Heidegger não é um autor que você acessa em 5 minutos e consegue afastar textos menos importantes e colocar alguns mais importantes no centro. Eu vou me restringir hoje, sabendo, né, que o autor é muito mais complexo e nos deixou mais do que 100 livros de textos, 100 volumes de textos, né? As obras completas de Heidegger chegam a isso. Então nós vamos nos debruçar sobre basicamente dois textos do Heidegger. Por um lado, um texto que chama-se em alemão Der Satz vom Grund, podemos traduzir para o português como o princípio do fundamento. Isso é um texto na base de várias predições de Heidegger dos anos 50, que estão reunidos aqui. E esse texto não pode ser confundido com outro que ele publicou em 28, A Essência do Fundamento. Esse é um outro texto, então quem procura o princípio do fundamento, um texto muito mais longo, um livro mesmo, e um texto que já expressa a filosofia tardia do Heidegger. Também, isso foi anunciado na última sessão, vamos falar sobre a questão da técnica. E, claro, de vez em quando, se é tempo, em 1927, é sempre o background, porque não existem dois Heideggers, né? Um que tem nada a ver com o outro, assim dizer, não. Existe um amadurecimento, um certo giro, uma certa mudança de foco na vida de Heidegger, na filosofia de Heidegger, mas isso é até saudável, porque uma vida produtiva de mais de 50 anos, sem nenhuma mudança de perspectiva, né, seria uma vida dogmática e doutrinária, né? Então Heidegger ele tem uma rua viva e também mudou alguns focos. Então, dois textos da fase do Heidegger maduro dos anos 50. Eu vou ler algumas partes, não me sinto muito bem com isso,
confessando, eu vou de vez em quando sair do texto e tentar ser mais didático, mas para não perder assim dizer, o som original, porque o Heidegger ele tem um vocabulário muito específico, e isso eu não posso imitar, assim dizer, sem ser grosseiro, né? E eu gostaria então fazer uma mistura entre citações diretas, textos meus e falas livres, né? Para aproveitar esse pouco tempo que nós temos, né? Nós vamos também ver no decorrer desses seminários, ouvir mais vezes ainda, algumas vezes já caiu esse conceito de modernidade técnica, nós vamos ainda falar especificamente sobre isso, sobre uma certa compreensão da modernidade enquanto modernidade técnica. Isso também só vai ficar claro, mais claro no decorrer dessas nossas sessões, dessas nossas reflexões. Só para dizer, por enquanto, nós distinguimos entre a modernidade técnica e uma modernidade política e cultural. Esse segundo fenômeno, modernidade política e cultural, é um fenômeno europeu. Isso só existiu na Europa e é, assim dizer, um pedaço da história da Europa. A modernidade técnica, por sua vez, é um fenômeno global. A modernidade técnica ela pode se instalar em qualquer canto do mundo. Nossos celulares funcionam igualzinho em Pequim, como em São Paulo, ou em Berlim, ou em Nova York. Então, essa modernidade técnica ela tem uma outra essência técnica, sobre a qual nós vamos falar e que gostaríamos de revelar aos poucos. Essa modernidade da técnica, por sua vez, parece estar ligada com um evento que significa impreterivelmente o início da sociedade moderna e, sobretudo, das ciências modernas. Trata-se da formulação do princípio do fundamento por Leibniz em 1671. Esse princípio do fundamento, que eu já coloquei no quadro, diz: nihil est sine rationem, seo nullus effectus sine causa. O português, como língua romana, preservando certos significados do latim, guardou o sentido polífono da ratio. A razão, na afirmação nada é sem razão, é entendida como fundamento, então como causa. A razão de alguma coisa é a causa dessa coisa. Fundamento, causa e razão aparecem assim unidas na ratio e são substituíveis um pelo outro. A ratio latim transporta ainda um outro significado. Heidegger demonstra, interpretando um texto de Cícero, como a ratio ainda carrega consigo a herança do verbo reor, o que significa supor algo, opinar, contar com, calcular. Rationem redere significa prestar conta. E a expressão ratio constat quer dizer simplesmente o cálculo está correto. Temos agora unidos sobre o conceito ratio o fundamento, a razão, a causa e o cálculo. O que dizia o princípio do fundamento? Nihil est sine rationem. Nada é sem fundamento. Como chegamos ao fundamento de algo? Perguntando por quê. Essa pergunta vai sempre, segundo o princípio de Leibniz, conduzir a uma resposta suficiente para explicar e entender o fenômeno em questão. O porquê nunca se satisfaz, depois de cada porquê surge um outro porquê. Todavia, sofreu a sequência ininterrupta dos porquês um fim súbito. O questionamento e a dúvida metódica
pararam frente ao seu próprio fundamento. O que é o fundamento do princípio do fundamento? Essa pergunta, feita por Heidegger, leva-nos para trás do princípio com o seu gesto afirmativo e aparentemente autoexplicativo e confronta-nos com o ser tal fundamentado. Convida-nos para pensar o ser sem porquê. Para chegar mais perto de um entendimento deste convite, que por enquanto somente provoca constrangimento, seguimos a argumentação do filósofo. E realmente, é curioso o longo tempo que o princípio do fundamento precisa para a sua formulação. São 2.300 anos de história da filosofia ocidental, repleta de mudanças, ideias e reflexões sofisticadas, até uma frase tão simples, nada é sem fundamento, foi articulada. O princípio do fundamento expressa para o homem moderno nada sensacional. Ele expressa para muitos até uma banalidade, nada é sem razão. Existe algo mais óbvio? Por que então não conheceu a filosofia ocidental esse princípio? Heidegger responde à altura da sua filosofia tardia. E diz: pois o caminho até o que está próximo é para nós, seres humanos, sempre o mais longo e o mais árduo. O término da longa fase de incubação do princípio do fundamento conclui uma longa fase da subtração do ser. Isso, assim diz Heidegger, devido a uma mudança na determinação destinadora do ser. Curiosamente, começa com o fim da fase de incubação do princípio do fundamento uma nova e mais profunda fase da subtração do ser. Este revela-se e subtrai-se no mesmo momento, na medida em que o ente torna-se, devido às consequências da descoberta do princípio do fundamento e a aplicação desta descoberta, tanto nas ciências modernas como no processo produtivo, mais acessível e manipulável, esquece o homem o ser doente. Esse parágrafo provavelmente já coloca alguns pontos difíceis no seu entendimento. O mais importante, e a mais importante distinção aqui é a distinção de Heidegger entre o ser e o ente, o ser e os seres palpáveis, cadeiras, mesas, nós mesmos, tudo que é. O ser e os entes, em alemão, das Sein e das Seiende. Essa distinção, essa diferença está sendo chamada de diferença ontológica entre os entes e o ser. E o tema principal do Heidegger é isso. Insistir numa problemática que é o esquecimento do ser e tentar, com a sua ontologia fundamental, colocar esse ser no centro da reflexão. E um dos resultados dessa reflexão, dessa aproximação ao ser, é esse curioso revelar-se e subtrair-se no mesmo momento. Isso nós vamos entender melhor quando nós falamos mais tarde sobre o desocultamento técnico. Porque o desocultamento técnico, os procedimentos técnicos, eles desocultam o ser, que todavia nunca se revela plenamente em processos técnicos, nem em processos científicos. Isso nós vamos entender melhor mais tarde. A argumentação de Heidegger é compatível com as críticas contemporâneas à superficialidade da ciência positiva e da sociedade de consumo que se perdeu nas possibilidades quase infinitas que os conhecimentos técnicos abriram.
A busca do essencial, e como Heidegger diria, do próprio ou do autêntico, é um ponto que o filósofo tem em comum com os críticos contemporâneos da sociedade industrial, como Horkheimer e Adorno, os críticos da cultura industrialmente produzida e tecnicamente reproduzível, como Benjamin. Sabemos que Adorno polemizou contra o jargão da autenticidade ou do próprio, fato que nem pode anular as semelhanças e perspectivas entre Heidegger e os frankfurtianos quando se trata da questão da técnica. Problemas maiores fazem as especulações de Heidegger sobre o mandamento destinador do ser. Como em outros momentos, abandona Heidegger aqui os caminhos comuns da filosofia ocidental e obriga o leitor a mobilizar toda a sua força de imaginação. Entender o que Heidegger quer dizer com mandamento destinador ou determinação destinadora do ser, em alemão Geschick des Seins, exige tanto fantasia poética como uma postura interpretativa disposta a abrir mão de procedimentos hermenêuticos usuais. Heidegger disse uma vez que nós chegamos tarde demais para os deuses e cedo demais para o ser. Um leitor, então, de Heidegger que chegou cedo demais tem, então, um problema já considerados pelo mestre. Essa parte da dificuldade desse entendimento também tem algo a ver com as dificuldades que temos quando traduzimos Heidegger para o português ou para outras línguas. Isso é possível, pelo menos existem 7 edições para a língua japonesa de Heidegger, diferentes traduções de seu tempo para a língua japonesa. Uma língua, então, muito mais distante, aparentemente, né, da fala específica de Heidegger. O português, todavia, tem também os seus problemas. O Benedito Nunes, filósofo brasileiro, conhecedor, um dos melhores conhecedores de Heidegger, ele traduz esse Geschick no original como determinação destinadora, o que nós assumimos aqui como mais apropriado. Uma proposta aceitável que, todavia, deixa desaparecer a conotação de schicken, a forma verbal contida no substantivo Geschick, que significa mandar. O Geschick, então, é também algo que manda. A palavra Schicksal, em alemão, destino, contém a mesma raiz e pode ser traduzida como destino. Destino, por sua vez, não tem essa conotação trágica como Schicksal e encontra o seu par em alemão mais em Bestimmung do que em Schicksal. Heidegger evita, não somente nesse contexto, o conceito Schicksal ou Bestimmung e escolhe Geschick. Geschick como Gestell, uma palavra que nós ainda vamos desmontar mais tarde. Veja as nossas explicações em outros lugares que nós vamos apresentar aqui também. Então, Geschick como Gestell evitam as alusões determinísticas e trágicas. Em vez de traduzir Geschick como determinação destinadora, seria interessante experimentar uma outra proposta, mandamento. Ou, para evitar outros problemas, mandamento destinador. Então, para Heidegger existe algo que parte do ser que manda o homem numa certa direção. Essa figura do pensar, essa alusão, vai aparecer em outros momentos também na argumentação de Heidegger. Por exemplo, nas predições sobre was heißt denken, o que significa pensar, aparece isso. Porque o que significa pensar já é uma tradução pela metade
do título das predições, was heißt denken. A outra metade, não, que desaparece na tradução para o português totalmente, significa o que nos manda pensar. Heißen, né, pode significar mandar. Então, parece, nessa perspectiva de Heidegger, que algo manda, alguma força misteriosa, né, partindo do ser, nos manda na direção do pensamento científico, na direção da técnica. O ser, o outro lado, precisa o ser humano, o ser precisa o ser humano para se mostrar de determinados lados. O ser nunca ia se mostrar do seu lado plástico, por exemplo, sem essa intervenção técnica do homem no próprio ser. Então isso é um tema meio escuro, eu confesso, meio estranho, meio difícil de entender, mas nós temos que apresentar isso para deixar o Heidegger falar inteiramente, não somente escolhendo o que nós melhor entendemos, o que nós achamos mais simpáticos, etc. Isso é uma das argumentações que são com certeza difíceis no seu entendimento. A filosofia trata desse Leibniz o princípio do fundamento como um dos princípios básicos, entre eles o princípio da identidade, princípios básicos da lógica, são axiomas da lógica, já presente em Aristóteles. Então, entre eles o princípio da identidade, o princípio da diferença e o princípio da contradição. Todavia, diferente dos seus pares, o princípio do fundamento parece evocar uma dinâmica que ultrapassa todos os limites, pois a constatação que nada é sem razão inclui o próprio princípio do fundamento. Isso conduz à pergunta: o que então é o fundamento do fundamento? O que é a razão da razão? O princípio do fundamento, aparentemente expressando algo sólido e inquestionável, leva o pensamento radical a uma região de perigo. Assim, Heidegger. Mas onde chegaremos se tomarmos ao pé da letra o princípio do fundamento e avançarmos assim na direção do fundamento do fundamento? Não impulsiona o fundamento do fundamento para além de si mesmo, para o fundamento do fundamento do fundamento? Onde está, quando continuamos a perguntar desta maneira, ainda um parar e assim uma perspectiva de chegar ao fundamento? Iria o pensamento neste caminho ao fundamento, então cairia inevitavelmente no sem fundamento. Quem vai por este caminho ao fundamento, cujo pensamento corre perigo de se afundar. Nós já chegamos em outro momento, em uma das últimas sessões, a um ponto da reflexão da consciência da contingência, isso também é muito presente em Sartre, onde essa aproximação ao fundamento do ser nos coloca à frente de um abismo do pensar. E Heidegger também alerta, aí tem algo importante, todavia perigoso. Heidegger recomenda nessa situação paideia, o sentido agudo e atento para o apto e inapto. Só isso protegeria quando entramos no mundo dos princípios, tanto contra uma expectativa exagerada, quanto contra uma subestimação destes. Todavia, isso já seja dito com antecedência, estimula o caráter iterativo do princípio do fundamento, né? O caráter iterativo do princípio do fundamento, associações que vinculam o regresso infinito da busca da causa
com o progresso explosivo das correntes causais nas ciências modernas, especificamente na física nuclear. A fala de Heidegger do perigo convoca os que sabem ler para a atenção máxima. E isso também é uma figura que aparece na matemática estocástica e na geometria fractal. Quando nós aplicamos os resultados de uma equação, a mesma equação, assim mesmo. Esses são círculos que, ao primeiro momento, não fazem muito sentido, mas que se colocam hoje numa outra luz, até cientificamente e tecnicamente, outra luz. Essas perguntas aparentemente sem sentido. Bom, Leibniz apresenta o princípio do fundamento também de uma forma mais completa. Nihil est sine ratione seu, nullus effectus sine causa. Aqui, o princípio do fundamento está sendo vinculado e identificado com o princípio da causalidade, que diz nenhum efeito sem causa. Formulado desta forma, o princípio do fundamento deixa transparecer o que ele de fato é, o ponto de partida do pensamento científico moderno. Não surpreende mais tanto que o princípio do fundamento foi formulado na véspera do surgimento das ciências modernas. Não seria exagero dizer que o pensamento científico moderno precisa, para deslanchar e para conduzir a revolução técnica, por sua vez, indispensável para o desenvolvimento da produção industrial e capitalista, o princípio do fundamento como um dos seus axiomas centrais. O fim do século XVII, mais precisamente o ano de 1671, quando Leibniz formula o princípio do fundamento, pode ser considerado o início dos tempos modernos. Tempos modernos não entendidos como modernidade cultural e política europeia, mas sendo essencialmente técnico, sendo uma modernidade técnica. Às vezes nós temos discussões sobre quando começa exatamente a modernidade, vocês devem conhecer como época, né? E aí tem as propostas mais variadas, como a viagem de Cristóvão Colombo para as Américas e também frequentemente no plano teórico-filosófico o cogito ergo sum de Descartes. Mas vocês podem sentir que o cogito ergo sum, eu penso então, existo, é um axioma, assim dizer, filosófico modesto em comparação com esse poderoso princípio da causalidade. Esse princípio da causalidade é muito mais perto das ciências do que a filosofia da consciência e o racionalismo de Descartes. Então, Heidegger propõe 1671, né, com essa publicação desse princípio do fundamento por Leibniz, aí podemos dizer assim, agora a modernidade alcança a consciência de si mesmo e o caminho está aberto para as ciências modernas, para o pensamento científico moderno. Sem esse poderoso princípio não existiria a ciência nem as universidades. E Heidegger diz: onde, como no caso da descoberta e definição do princípio do fundamento suficiente por Leibniz, vem à luz um princípio poderoso, começa o pensamento e a imaginação, sob todos os ângulos essenciais, entrar no movimento inovador. É a maneira moderna de pensar, na qual nós mesmos detemos-nos diariamente, sem notar e anotar ainda propriamente a exigência do fundamento a ser apresentado em toda a representação. O pensamento de Leibniz carrega e molda a tendência principal daquilo que podemos chamar, pensando suficientemente amplo, a metafísica da época moderna. E até Heidegger, de certa maneira, deve, né, nessa reflexão, pelo menos, ao Leibniz, né, quando ele busca o fundamento do fundamento. Né, ele segue o princípio do fundamento, nihil est
sine ratio. Ele quer saber qual é agora o fundamento do fundamento. Porque essa frase, se ele vale para todas as ocasiões e todos os fenômenos, também precisa atuar e aguentar a aplicação a si mesmo. Se tudo tem um fundamento, então essa frase também tem um fundamento. O princípio do fundamento, como princípio redender rationis, vale também para a natureza, para a flora e fauna, todavia somente do ponto de vista do homem, do observador. Ela para si cresce e floresce sem porquê. Então é o homem que percebe o fundamento, ou busca o fundamento, vai atrás da causa dos efeitos que ele observa, o cientista. Mas a natureza, por si só, não vai atrás das suas próprias causas. Não. Aí é o Dasein, o ser aí, que é capaz de enxergar o ser de uma determinada maneira e perguntar na direção do ser qual é o seu fundamento. Isso é especificamente humano. É só um ser que pode fazer isso. Mas a rosa, por exemplo, não. O Heidegger, ele cita, isso é muito interessante nesse contexto, um místico que chama-se Angelus Silesius. E ele faz uma pequena poesia, né, sobre a rosa, é um epígrafe mais assim, né? E em português isso soa assim: a rosa é sem porquê, ela floresce como floresce, ela não se importa consigo, não pergunta se alguém a vê. E Heidegger interpreta, né, essa curta poesia e fala sobre o princípio do fundamento e sua validade para a rosa. E ele diz: o princípio do fundamento vale da rosa. Quando nós olhamos para ela, nós podemos perguntar, então, qual é a causa da rosa? Ele vale da rosa, mas não para a rosa. Da rosa na medida em que ela é objeto da nossa representação. Não para a rosa, enquanto ela pousa em si mesmo, é simplesmente a rosa. Algo como a rosa não é sem fundamento, mas, como dizem os versos de Angelus Silesius, sem porquê. O princípio do fundamento inclui a rosa e, ao mesmo tempo, deixa algo essencial escapar. Isso leva necessariamente à questão: o que significa finalmente fundamento ou ratio? Como tem algo uma razão de ser exatamente assim e não diferente? E no mesmo momento pode ser sem essa razão, ser sem porquê. O princípio do fundamento, aparentemente tão claro e simples, não diz nada sobre a essência do fundamento. Para Leibniz, não existe uma restrição ao princípio do fundamento. A sua leitura atribui uma razão a todas as coisas, fenômenos ou processos. O todo-poderoso princípio conhece só um limite, uma última ratio, que é Deus. No entanto, para Heidegger, o ser que fundamenta o ente fica, por sua vez, sem razão, sem fundamento. Daí a fala de Heidegger do ser como Abgrund, como abismo. Porque Heidegger, na sua perspectiva da ontologia fundamental, ele não pode dizer: foi Deus que criou a rosa. Aí, teologicamente, seria Deus, nessa perspectiva, a causa da rosa. Quando você tira Deus da linha das causas, fica o quê?
o ser como última instância. Mas o que é o fundamento do ser? Novamente, não é Deus. E isso é a questão que fica em aberto. E isso é uma questão que entra no mundo com o homem. A rosa, sem os homens, ela é sem porquê. O porquê trazido pelo homem, levado, né, nesse mandamento misterioso, né, para fazer essas perguntas na direção do ser. O princípio do fundamento fala do fundamento do ser. E Heidegger, para Heidegger, né, assim, diz, enquanto o ser como tal e dentro de si é fundamentador, fica ele mesmo sem fundamento. O ser não pertence à esfera sob domínio do princípio do fundamento, mas somente o ente. Todavia fala o princípio do fundamento do ser. Dizer nihil est sine ratione significa também que ser e ratio são inseparavelmente entrelaçados. Ser e fundamento são o mesmo. Ou melhor, na formulação de Heidegger, que suprime o verbo para deixar claro que o ser não baseia-se em algo diferente de si mesmo, ser e fundamento o mesmo. Essa fala do princípio do fundamento do ser é somente percebível quando ouvido nessa segunda tonalidade que realce o verbo est, nihil est sine ratione. O verbo ser nos dá sempre uma alusão ao ser, porém difícil de ouvir e de decifrar quando vivemos em circunstâncias que obscurecem o próprio, o autêntico, e insinuam que o mundo manipulável e o ser são idênticos. Heidegger fala sobre um salto necessário para entender o princípio do fundamento, não mais como um princípio do ente, mas como uma fala do ser. Uma vez entendendo o jogo entre a subtração do ser e sua revelação, isso é, seu mostrar-se, aparece o mundo das causas e razões sob uma outra luz. O ser não deixa se reduzir a algo submetido a correntes infinitas de causa e efeito, e aquilo que mostra-se nas regularidades observadas do ente. O ser revela-se no movimento misterioso de subtração e revelação. Bom, implicitamente temos aqui um forte contato com essa tal de diferença ontológica, né? Essa diferença que Heidegger aponta entre os seres, na sua multiplicidade, e o ser, sendo o fundamento desses seres. A ciência técnica se dedica exclusivamente aos entes e persegue as causas e as razões de processos, de fenômenos, de reações, de efeitos no campo dos entes. Revela, assim, uma verdade do ser, mas somente a um ponto ou de uma maneira que o próprio ser permite. Tem uma autopercepção frequentemente do cientista, né? E do engenheiro, do construtor, achando que é ele que produz um pensamento e é ele que faz e constrói alguma coisa. Com Heidegger, nós podemos dizer A igual a, porque o ser se apresenta também como idêntico consigo mesmo.
ou a diferença, ela está no mundo porque o ser revela-se no nível das entidades que são diferentes. E uma coisa é isso ou aquilo. Sempre tem a decisão que exclui que uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, existir ou não existir ao mesmo tempo. Então, nós temos todos os princípios da lógica que brotam e emanam do próprio ser, e isso, claro, se reflete depois na filosofia. Não são os pensamentos feitos pelos filósofos, mas os filósofos, eles correspondem àquilo que eles acham no mundo. Por exemplo, o fato que as coisas se apresentam na luz das ideias, assim, Heidegger, o fato que as coisas se apresentam desde Platão na luz das ideias não foi feito por Platão. O filósofo só correspondeu àquilo que correspondeu com ele. Também um construtor, ou vamos dizer, uma descoberta é uma palavra que, no fundo, pode cair no mesmo sentido como desocultar, desocultamento. Uma descoberta, quando um cientista tira a cobertura de um fenômeno, por exemplo, da DNA. Não é ele que fez, não foi ele que fez a DNA. Ele descobriu, ele desocultou, ele mostrou algo que é. Que a partir daí, por exemplo, já ficando com esse exemplo, na DNA, que a partir daí abrem-se as chances de manipular, inclusive a própria sequência genética. Isso, sim, é um feito humano, essa manipulação genética é um feito humano, mas é só possível porque a própria DNA, assim dizer, o ser permite essa manipulação. Então, stricto sensu, não existem construções humanas. Existem sempre jogos humanos com as possibilidades dadas pelo próprio ser. Isso nós chamamos construção, mas esquecemos, aí o esquecimento do ser, esquecemos o fundamento disso e as possibilidades dadas pelo ser. A partir disso e na base dessas reflexões desenvolve o Heidegger uma específica filosofia da técnica. Vocês já podem perceber o início dessas reflexões aí na minha fala. E nesse caso, nessa aproximação ao Heidegger, e quando nós queremos tomar conhecimento da relação de Heidegger com a técnica, confrontamos-nos com mais do que uma discussão sobre novas tecnologias, ou mais uma vez uma discussão sobre o caráter alienador do trabalho industrial ou coisa desse tipo. Esses são os temas dos antecessores de Heidegger e também dos contemporâneos. A crítica da técnica moderna de Heidegger abrange sim todos esses aspectos que contribuem para o esquecimento do ser, mas vai além. Mas vai além. A partir da segunda metade dos anos 30, esse tema da técnica, torna-se uma das preocupações centrais do filósofo, que identificou-a tanto como consequência do pensamento metafísico, quanto como a expressão mais radical da modernidade. Então, a técnica para Heidegger tem raízes na metafísica. Por exemplo, esses princípios, esses 3, 4 axiomas da lógica já estão presentes na metafísica grega.
e também encontram sua expressão na própria modernidade, entendida como modernidade técnica. Vocês podem ver que esses princípios têm um pouco a ver com constituições ou tradição democrática ou coisa desse tipo. Isso é um olhar científico-técnico na direção da modernidade. E ela tem raízes para Heidegger em uma tradição de 2.500 anos, desde os gregos até os nossos dias, né? Ou até quando realmente eclode até 1671, né? Quando finalmente Leibniz, né? Abre a caixa da Pandora com esse princípio. As linhas gerais da sua crítica técnica, desenvolvidas entre 1936 e 1938, documentadas nas contribuições à filosofia e publicadas post-mortem em 1989 e em vários outros textos, somente parcialmente publicadas em vida do autor. Nesses textos, Heidegger mostra nada menos do que uma teoria da modernização, elaborada com meios filosóficos. Uma nova leitura coloca a teoria da técnica de Heidegger ao lado, ou melhor dito, na tradição das grandes reflexões sobre a causa movens da sociedade moderna. Em especial, eu diria, a teoria da produção da mais-valia relativa de Karl Marx e a teoria do racionalismo ocidental de Max Weber, com sua racionalização crescente. Heidegger, dando-se conta disso ou não, radicalizou as teorias contemporâneas, e em especial do século XIX, de uma maneira que admite rediscutir e integrar numa teoria da modernidade as questões da metafísica sem recair no pensamento metafísico, tematizar a finitude do homem, suas ansiedades e propriedades, sem se perder no psicologismo e, importante no contexto das reflexões aqui apresentadas, integrar a contemplação da natureza no pensar sobre o homem e sua maneira de viver na Terra. Esse último aspecto revela Heidegger como um precursor filosófico do ecologismo, cuja orientação política dificultou até agora o maior aproveitamento do pensamento e das meditações do homem da Floresta Negra. Mas vamos por partes. Antes de discutir e avaliar criticamente a posição de Heidegger, precisamos então reconstruir em traços gerais a sua argumentação referente à técnica moderna. Heidegger distancia-se da ideia comum da técnica. Essa ideia comum partiria do pressuposto que a técnica seria A, o meio para alcançar certos fins, e B, o fazer do homem. Com isso nós temos um consenso entre todos, né? A técnica é um meio para alcançar certos fins e um fazer do homem. Essa caracterização, também denominada como instrumental ou antropológica, encontra-se no trabalho A Questão da Técnica, apresentado em 1953. Aqui diz Heidegger: conforme as velhas doutrinas, significa a essência de algo o que aquele é. Nós interrogamos a técnica quando perguntamos o que ela é. Todo mundo conhece os dois enunciados que respondem à nossa pergunta. A primeira diz: a técnica é um meio para certos fins. A outra diz: a técnica é um fazer do homem. Essas duas definições da técnica são interligadas, pois colocar fins, organizar e usar os meios para estes é um fazer humano. Heidegger não contradiz simplesmente a definição instrumental e comum da técnica. Ele considera-a como correta. Mas os enunciados podem ser corretos sem ser verdadeiros. Procurar atrás do correto o verdadeiro, ou melhor, tentar, atravessando o correto, uma aproximação ao verdadeiro,
eis aí o impulso heideggeriano, virulento em toda a sua obra, que norteia também a sua análise da técnica moderna. Heidegger não contenta-se com a definição da técnica como um mero instrumento ou meio. Ele pergunta o que é um instrumento mesmo, em qual contexto surgem meios e fins, e responde: a técnica não é algo meramente passivo. Ela influencia de forma decisiva a relação que o homem tem com o seu mundo. A técnica, então, não é somente um meio, ela é um desocultamento. E esse desocultamento, ao mesmo tempo, é o campo onde acontece a verdade. A verdade. Verdade, para Heidegger, é o evidente, é algo que está exposto. Não significa necessariamente algo positivo, mas a técnica ela é vinculada com com o conceito que os gregos usaram, aletheia. Qual seria uma tradução mais escolar da aletheia? Verdade? Sim, mas... Desvelamento. Desvelamento. Sim, sim. O não velado. Né? O não velado, exatamente, o não velado. Então, na medida em que a técnica acessa o ser, né? Ela expõe o não velado. Mas ao mesmo tempo fica sempre algo no escuro, algo fica velado, partes se revelam, né? Ficam expostas, e outras partes ficam ocultadas. O desocultamento nunca é total, é sempre parcial e direcionado. E exatamente por isso, por dessa especificidade, podemos falar sobre um desocultamento técnico. Existem também outras formas de desocultamento. Por exemplo, eu posso olhar para uma vaca, né? E achar, que bonito, né? Um pasto, tudo verde, a vaca pastando, floresta por perto. E posso desocultar a vaca, né? Poeticamente, curtindo o cenário, inclusive com a vaca. Agora, eu posso desocultar tecnicamente a vaca. Todos vocês conhecem esses mapas no supermercado, onde tem, né, o nome das cortes, né, da carne, né? Maminha e outras denominações. Quando eu desoculto, né, uma vaca, um boi, um animal, tecnicamente, eu somente quero a carne. Eu só quero as proteínas. Então, o desocultamento técnico de uma parte da natureza é uma coisa bem específica, mas existem outras formas de desocultamento. E Heidegger, ele vê aí um salto qualitativo entre formas do desocultamento não técnicos ou fracamente técnicos e formas de desocultamento onde a técnica moderna entra no jogo. A técnica antiga ela era
mais uma prática artesanal, ou até, no tempo dos gregos, como técnica, algo artístico, algo poético. A poesis, né, era uma prática artesanal, artística. E a poesia, né, se deriva, a palavra poesia se deriva, né, dessa raiz, né, e já nos dá pista, né, para um outro relacionamento com o mundo. Né. Quando a técnica moderna surge em consequência, né, da descoberta que todos os fenômenos e processos têm uma razão, então eu posso descobrir a razão e manipular esses processos. Isso é o projeto das ciências modernas. A partir daí muda o cenário e o homem acessa somente, ou cada vez mais, tecnicamente, o mundo. Então é um desocultamento do ser de um determinado ângulo. E isso não é assim, né? Isso tem que ser bem claro, né? Não é algo que a Heidegger condena moralmente, não é uma crítica assim, vamos dizer, ecológica, emotiva. Né? Porque ele sempre chama a atenção que o ser permite esse desenvolvimento. Por exemplo, né, o mais dramático, a descoberta das energias nucleares, né, da microestrutura do átomo e, em sequência, a produção de armas nucleares. Aí surge a pergunta: como isso é possível? E o produzir, quando nós fizemos produzir, o homem produz uma arma nuclear, aí o Heidegger ia, né, pensando e filosofando muito perto da língua, ele chamaria a atenção, você disse o quê? O homem produz uma arma nuclear. Tudo bem, você tem razão, isso é correto, isso é gentil, correto. E agora ele busca a verdade, e vai sempre pensando, né, técnica Heidegger, e pensar perto das palavras. Você diz, produz a bomba atômica. Produz, a palavra produz vem do latim, da palavra produzere, duzere, o duce, em italiano nós temos duzere, significa liderar, guiar, e liderar, trazer a superfície para fora, para frente. Produzir, trazer à frente. Você só pode trazer à frente o que já está contido em algo, no ser. Então, a produção da energia nuclear, no fundo, é um procedimento no qual o homem tira a energia nuclear já contida na microestrutura do átomo, tira e coloca na sua frente. Ele produz. Agora, esse produzir, né, esse produz, já tem uma outra conotação. Né? Não é o ser humano, o engenheiro, o autor exclusivo da energia nuclear. Ele é um instrumento para revelar, né, essas energias enormes que sempre estavam dentro de certos elementos e átomos, sempre. Mas nunca foram desocultados. Né? Então o homem desoculta tecnicamente as energias contidas na microestrutura do átomo, de certos elementos. Então o Homo faber, né,
que sempre se auto-imagina como o construtor de tudo, inclusive de bombas atômicas, ele se torna aí um ser com funções, assim dizer, secundárias e totalmente dependente das possibilidades dadas pelo próprio ser. Se o ser, o plutônio, o urânio, não daria essa possibilidade, o homem não poderia fazer o que ele faz, não poderia produzir bombas atômicas. Nós podemos até, nesse momento, já sentir um certo contato entre aquilo que é possível e os limites daquilo que é possível. O homem tem possibilidades, ele pode sim desocultar as energias atômicas, mas ele está dependente das necessidades, das leis, das regularidades contidas na microestrutura do átomo. O homem não inventa uma bomba atômica, stricto sensu, nessa perspectiva, né? Ele não é inventor. Ele só mobiliza, ele só produz, né, o que está aí. Né? Aquilo que o homem encontra segue necessidades. Né? Necessidades, por enquanto, necessidades de redes causais. Né? Uma fusão nuclear, uma cisão nuclear, segue regras cientificamente constatáveis e sempre seguindo nihil et sine ratione. Necessidade e possibilidade, necessidade e contingência. Nós vamos sentir em mais outros momentos, né, onde se tocam esses conceitos, possibilidades e necessidade, liberdade e necessidade. E a palavra contingência vai ganhar cada vez mais conteúdo de um conceito que abraça possibilidade e necessidade ao mesmo tempo. A contingência não significa tudo é possível. A contingência diz muito é possível dependendo das necessidades que são a base dessas possibilidades. E nós falamos sobre necessidade nesse momento somente sobre o aspecto das ciências exatas, das leis da natureza, de regularidades no mundo da física. Mas quando uma vez identificado uma necessidade, nós nos deparamos imediatamente com um passo além. O que é o fundamento dessa necessidade? Por que existe essa necessidade? E aí Heidegger, né, vai sempre apontar aí na direção do ser e não na direção de Deus. E esse ser nos aparece, né, de forma cada vez mais misteriosa, assim dizendo, porque abraça possibilidades e necessidades. Né? Então, o desocultamento significa entender a essência da técnica como a verdade do relacionamento do homem com o mundo. A técnica não é mais algo exterior e exclusivamente instrumental, mas a maneira como o homem apropria-se e aproxima-se à natureza. Essa maneira não é algo fixo,
possui temporalidade e história. Ela é contingente nesse sentido. Na história das diversas populações, por exemplo, culturalmente distintas, encontramos diferentes modi de desocultamento. Estes, por sua vez, são na sua diversidade somente possíveis porque o ser permite diferentes maneiras de ser desocultado. De suma importância esse aspecto do desocultamento que foge da vontade humana de manipular as coisas. O homem não dispõe sobre o não velado, que sempre é mostrar-se e ocultar-se no mesmo momento. Se somos incapazes de entender o que transcende o nosso horizonte, também não conseguimos entender o retroceder do real. O desocultamento técnico moderno, como sendo exclusivamente técnico, esquece esse outro lado do desocultar, que é essa permissão limitada dada pelo próprio ser de participar no seu segredo. Desocultar o ser significa sempre deixar algo no escuro. O ser nunca revela-se na sua plenitude. Isso é o grande tema da filosofia tardia de Heidegger e algo que uma filosofia também que quer se aproximar ao máximo esse resto inexplicável, né, como Schelling diria, esse resto inexplicável do ser, e ganha por causa disso também traços, né, como eu diria, uma mística do ser. Né. Mas é importante ressaltar que a fala da técnica moderna faz somente sentido quando admitimos a possibilidade de outras maneiras de desocultar. Quando entendemos, então, a técnica moderna como um tipo específico de desocultamento do ser. Heidegger desenha um desenrolar da história ocidental, começando com a metafísica grega, que desemboca consequentemente na técnica moderna. Esse Geschick, né, esse mandamento, ainda não mostrou todo o seu potencial. Auschwitz, Stalingrad, Hiroshima e Nagasaki são apenas os primeiros anúncios das consequências do esquecimento do ser na modernidade técnica. E se o desocultamento técnico moderno é só um tipo de desocultamento, podemos sim descobrir com razão na história outras maneiras, não modernas, de desocultar o ser. Isso é claro, isso é para trás, olhando para trás. Agora, a questão e vendo, né, o que significa racionalização no mundo, racionalização e globalização, se nós tomamos conhecimento, né, da extinção de sociedades agrícolas, de sociedades primitivas, se nós tomamos conhecimento da destradicionalização de qualquer alternativa, qualquer sociedade alternativa, qualquer desocultamento diferente do que o moderno, podemos nos perguntar: será que essa diferença entre maneiras de desocultamento técnico, essas maneiras diferentes, só existem no passado e o nosso destino é globalmente o desocultamento técnico moderno? Essa modernidade técnica, ela vira uma gaiola de ferro, né, para mudar um pouco o patamar e chegar mais perto da sociologia, nesse caso de Weber. Né? Será que o mundo tem como destino, né? É curioso como nós aceitamos nesse patamar a categoria de destino, né? O mundo tem o destino de se transformar num grande mecanismo técnico que desoculta o ser e ao mesmo tempo
esquecendo-o. Isso é a questão. Nós temos, Heidegger parou aí, uma grande alerta e uma crítica à técnica moderna e olhar praticamente nostálgico para trás, apontando outras maneiras de desocultamento, né? Outras maneiras de produzir, né? Mas nos deixa sem respostas, deixa-nos só com vagas respostas referentes ao nosso futuro, né? Se nós concordamos com uma coisa, significa, se concordamos que todos os caminhos da salvação, num plano escatológico, estão fechados, né? Porque isso significa, né, fim da metafísica, fim das grandezas absolutas, fuga dos deuses, a morte de Deus. Isso significa que não tem salvação para frente. Se ao mesmo tempo essa máquina de produção técnica continua a pleno vapor, e isso que nós estamos observando, qual seria uma saída? O Sloterdijk, numa palestra muito interessante sobre essa questão, ele vai concluir o que nós, à primeira vista, não descobrimos, né? Ele vai dizer, se todos os caminhos estão fechados, todas as escatologias, todas as salvações que nós conhecemos tradicionalmente estão impossibilitadas, então só o caminho da técnica ainda está aberto. E o curioso é que Heidegger, agora sem dizer isso, ele, no fim dessa pequena brochura sobre a questão da técnica, ele vai dizer que na hora do maior perigo também cresce aquilo que salva. Isso é poesia em Heidegger, mas em Sloterdijk isso já se apresenta de forma muito clara. Só o caminho da técnica ainda está aberto. Isso significa, traduzindo isso para um patamar agora um pouco filosófico, mas para uma teoria do desenvolvimento, significa: será que é possível transformar as técnicas, né, que produzem, matando, né, os seus objetos? Será que é possível produzir técnicas, né, que conseguem tratar o ser de forma mais prudente? A ideia da sustentabilidade, no fundo, de técnicas light, soft, né, nasce aí nesse contexto. Por isso eu apontei na direção de Heidegger como um filósofo precoce do ecologismo, porque com certa consequência isso se anuncia, né? Se nós levarmos também essa profecia de Sloterdijk, né, a sério, mas de uma forma crítica a sério, não significa a devastação técnica tem que continuar ou continua com necessidade, mas caminhos técnicos outros seriam possíveis. Isso também na percepção da contingência da técnica, porque ela é assim, mas também pode ser diferente. Eu posso demandar, né, o solo de forma industrial, explorando-o, né, provocando-o, como a Heidegger diz. Mas também posso tratar o solo com novas tecnologias, preservando-o. Então,
exatamente a contingência da técnica e, ao mesmo tempo, os limites nos quais, né, a técnica toca, faz que os caminhos da técnica estão ainda abertos. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui hoje e falar na próxima sessão sobre o descobrimento técnico de forma mais específica. Inclusive, eu vou dar a liberdade de ampliar um pouco as observações de Heidegger na direção de uma teoria do dispositivo técnico. Heidegger, ele vai, isso vou, claro, vou dar os créditos a ele e vou apresentar. Heidegger fala sobre a materialização, sobre homogeneização, sobre funcionalização, sobre polarização entre sujeito e objeto, sobre o cálculo e sobre a vontade, imposição e dominação como formas, como aspectos desse comportamento técnico, não esquecendo o fabricar e manusear, o consumo e a substituição. Então, vocês podem ver que essa reflexão sobre a técnica não fica nesse patamar geral, mas agora em Heidegger e na questão da técnica em outros lugares, ele aponta na direção de temáticas que nós conhecemos muito bem da teoria social contemporânea. Todos esses assuntos são assuntos que tocam diretamente na sociedade e o Heidegger apresenta isso como um conjunto, como um Gestell. Tudo isso eu vou explicar na próxima aula, ampliando isso. Né? Eu vou apresentar um tal de dispositivo técnico que deve tudo a Heidegger, mas ampliar isso mais ainda. Nós temos mais aspectos contemporâneos desse dispositivo técnico e isso seria o tema na próxima sessão. Então, mais uma vez, na próxima Heidegger, porque é impossível de tratar esses aspectos em uma sessão. Mas se vocês têm comentários, perguntas, protestos, fiquem à vontade. Como eu estou? Se você quer desligar, não precisa.